Capítulo 17 do Evangelho segundo escreveu São João, capítulo de número 3. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Quem foi que disse isso? O próprio Senhor Jesus. Ele falou o seguinte, olha, o que é a vida eterna? Vamos lá, vamos aqui resumir. Se a gente pudesse colocar a vida eterna em uma frase, como é que a gente faz, Jesus? Eu vou falar para vocês. A vida eterna é essa, que conheçam a ti como único Deus, e a Jesus Cristo a quem o Senhor enviou. É uma frase elementar que manifesta a raiz daquilo que é a fé no Senhor Jesus Cristo. Ok? Jesus Cristo veio aqui na terra para que nós conhecêssemos a Deus como único Senhor, manifestado na pessoa do Senhor Jesus Cristo a quem Ele enviou. Ponto. Simples assim. Nosso estudo aí na introdução está falando assim, que a gente está chegando ao último dia, né, do nosso estudo, e o nosso trabalho está apenas começando falando desse assunto sobre islamismo, né? Mas aqui estão, nós adquirimos que uma revisão aí vendo esses assuntos, nós falamos sobre o Espírito Santo, estar disponível para sermos instrumentos da mão do Senhor, e estudar e colocar em prática aí o seminário de evangelização islâmica, que é o foco do nosso trabalho nesses dias. Mas vamos aqui no primeiro assunto, que é conectando-se ao tema. Estamos no final do Ramadã, que é o mês de jejum dos muçulmanos. Sabe que dia que terminou o Ramadã? Dia 22 de abril, sábado. O Ramadã termina sábado agora, né? Onde a proposta dos muçulmanos é que esse seja um tempo de conhecimento mais profundo de Alá, através do estudo do Alcorão. Sabemos o quanto que é confuso conhecer Alá e, aliás, muito complicado relacionar com ele, utilizando-se o seu livro, né, por uma simples questão que a gente tratou durante esses meses. Alá não responde oração. Não responde oração. Né? Enquanto isso, a palavra de Jesus, diferentemente disso, nos mostra como podemos conhecer a Jesus e agradarmos o coração de Deus por meio da prática sincera dos ensinamentos bíblicos, o qual sempre aponta, por exemplo de Cristo, como observamos a seguinte. Olha Jesus mais uma vez dizendo a respeito dele mesmo, resumindo a sua missão. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Se Jesus tivesse falado assim, olha pessoal, eu estou aí, né, promovendo o caminho para o Pai aí, mas você sabe, né, olha, Moisés levou vocês a Deus, né? Davi levou vocês a Deus, ó. Vai vir uma turma aí, depois vai vir uns pastores aí que eles vão pregar, ou uns padres, e eles vão levar vocês a Deus também, entendeu? Olha, vai ter aí uma época que vai nascer um tal de Buda, e o Buda vai levar vocês a Deus também. Vai ter um tal de Confúcio, que vai ensinar algumas teorias muito legais para vocês, e eles também vão levar você num conhecimento que vai levar você a Deus. Jesus resumiu em 3 assuntos. Olha, eu sou o caminho, a única maneira de chegar. Eu sou a verdade, a única coisa que se pode se coadunar com a realidade. E eu sou a própria vida. Ou seja, a raiz a essência do seu ser. O que faz com que você agora esteja batendo as suas pestanas, respirando e entendendo o que eu estou falando, a vida que você vive, está em Jesus. E ele resume assim, ninguém vai ao Pai. Ele não disse alguns vão ao Pai. Ele, pode ser que você consiga alcançar o Pai sem mim. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Esse é um das declarações mais exclusivas de Jesus na história. Né? As pessoas falam assim, a gente tem que ter um certo jogo de cintura, né, para entender que as pessoas podem ter outras religiões. É claro que as pessoas podem ter outras religiões. É óbvio que as pessoas podem ter outras religiões. Isso chama-se livre-arbítrio. A pessoa pode ter a religião que ela quiser, inclusive ela pode não ser religiosa. Agora, Jesus disse que o único caminho para se chegar a Deus é através dele. Né? Isso está registrado na palavra. E aí vem mais uma vez. Né? A pregação do evangelho genuína, ela não depende da qualidade do pregador. Ela depende da fidelidade do pregador com a palavra que ele está usando. Porque, por exemplo, né, a gente pode fazer uma questão ecumênica aqui e relacionar outros aspectos das outras religiões e falar assim, olha, através do amor nós alcançamos isso, ou através da boa convivência com os nossos vizinhos. Né?
mas nós estaríamos sendo desonestos com aquilo que Jesus disse. Ele que falou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém, absolutamente ninguém, chega-se ao Pai, a não ser por mim. Qual que é o grande problema com isso? Bom, primeiro que a gente não gosta de exclusividade, né? O próprio mercado livre que nós vivemos, o capitalismo nos impede de gostar de exclusividade. A gente gosta de competição, né? Quem é que está oferecendo aí uma maneira melhor de se alcançar alguma coisa? Você sabe, por exemplo, por quê? E aqui é um parênteses importante no nosso começo da nossa lição. Por que foi que Israel se desviou? Você já parou para pensar nisso? Será que Deus não era bom o suficiente para Israel, para eles continuar servindo a Deus? Para pensar. Por que foi que Israel se desviou e foi para outros deuses? Poxa, Deus tirou eles do Egito. Deus colocou eles numa terra que manda leite e mel. Deus deu todo o suporte para eles começarem. Por que foi que Israel se desviou? Porque eles começaram a enxergar os deuses das outras nações e ver benefício neles. Simples. Por exemplo, existe uma coisa muito óbvia nisso, apesar de ser absolutamente macabra, e eu quero explicar isso para que você não se assuste comigo e você entenda o propósito que a gente está dizendo. Existia um certo sacrifício que se fazia em algumas entidades que se chamava, esse deus chamava-se Moloque, por exemplo, né? E o culto a essa entidade era queimar os próprios filhos. Botar fogo, matar os filhos e oferecendo em sacrifício. Qual que era o propósito disso? Alcançar prosperidade em casa. Prosperidade pessoal. Né? Alcançar mais bens. Agora, vamos colocar em perspectiva, um filho, principalmente na sua idade inicial, é um custo ou não é? O que um filho nos seus primeiros 7 anos de vida agrega à casa, a não ser amor, carinho, felicidade? Despesa. Despesa. Estou sendo frio e calculista aqui, ok? Fazendo a conta matemática com você. Quando eles ofereciam os filhos a esse tipo de divindade, o que acontecia com a casa? Se livrava de uma despesa. Você acha que não sobrava mais no final do mês? Obviamente. Através desse tipo de elemento que parece tão elementar e tão bobo, mas tem que lembrar que um outro tipo de cultura, um outro tipo de ideia, onde as coisas relacionadas ao brotar da terra, ao sobrar, o recurso era muito maior com o significado de que Deus estava atuando do que qualquer outra coisa. A partir do momento que eles conseguiram enxergar benefício nisso imediato, porque essa é outra coisa do homem, né? A gente quer pagar por uma coisa que o benefício é imediato. Por exemplo, né? Quanta gente começa a faculdade e não termina? Por quê? Porque você está no primeiro ano, segundo ano, e você ainda não está exercendo a profissão, e aquele negócio está chato demais. E são matérias na sua cabeça, e você está gastando para pagar aquilo ali, está trabalhando dobrado, porque além de você trabalhar, você ainda tem que pagar aquilo lá. Não chegou ainda o resultado daquilo e você se cansou. E aí você abandona. Por quê? Porque o resultado não é imediato. Quantas pessoas, por exemplo, saem da faculdade agora e ele vai exercer o seu trabalho? Aí ele vai exercer o trabalho na profissão que ele acabou de adquirir e a pessoa fala assim, não, eu preciso de gente com experiência. E ela se sente absolutamente frustrada, por quê? Porque ele não quer se dar o luxo de começar, por exemplo, como uma pessoa auxiliar dentro daquele trabalho que agora ele é um profissional formado para fazer. Porque a gente é imediatista. Então, se a pessoa, agora voltando para essa ideia, se a pessoa, oferecendo alguma coisa ao tal do Moloque, recebesse um benefício imediato, que colocasse ele já num novo bracket, num novo nível de vida, meu amigo, ele vai fazer. Porque ele quer o benefício. Nesse país, então, nem se fala. Nesse país nem se fala. Porque eles querem o benefício imediato. Enquanto Deus oferece o benefício através do crescimento, da aproximação. Sabe qual é o maior benefício de servir a Deus? Deus. Sabe qual é o maior benefício de andar junto com Jesus? Jesus. A pessoa dele. Com isso eu faço um parêntese para a gente continuar. Daquilo, por exemplo, que o salmista fala no Salmo 128. Ele fala, bendito é o varão que confia no Senhor e anda nos seus caminhos, pois será como árvore plantada... Não, esse é o outro salmo. A sua esposa será como videira
né, em volta da sua casa, os seus filhos como planta de oliveira ao redor da sua mesa. Sabe o que é uma planta de oliveira? É uma tipo de árvore que só vai dar a primeira safra depois de 7 anos. Você planta e você espera 7 anos para a primeira colheita. Que tipo de agricultura é essa? Tem gente que não quer esperar 7 anos para a primeira colheita. Então o que ele faz? Planta milho. 90 dias você tem uma espiga. Faz alguma coisa que dá. Por exemplo, em outro exemplo, né? Como é que funcionam as granjas hoje? Ei, vamos dar uma alimentação diferente aqui para a galinha, que em 90 dias você tem uma pronta para o abate. Não, mas essa hormonação vai fazer mal para quem come. Não, o negócio é a gente vender galinha. Porque se a gente fizer no modo comum, no modo normal, a gente vai ter que esperar 180 dias para ter uma galinha em questão de abate. Então vamos fazer o seguinte, 60 dias elas estão prontas para o abate. E aí em 6 meses, você já vendeu 3 safras de galinha. 3, né? Criações de galinha inteira. E ainda se você fizer duplicado, você tem uma que está vivendo a 60, depois dali você faz um outro pedaço da granja que começa 30 dias depois, e de 30 em 30 dias você tem galinha saindo, e você começa a gastar mais rápido a rotatividade. Por quê? As pessoas são imediatistas. Mas Jesus está chamando a atenção para a gente hoje. Que o grande beleza da vida é alcançar a salvação no Senhor Jesus Cristo através de conhecer a Deus Pai na pessoa do seu Filho Jesus. Está ali no 3º parágrafo. Apesar de sabermos tudo isso, e que as religiões à parte do cristianismo são caminhos criados pelos homens, impulsionados pelo inimigo das nossas almas, Satanás, nós não podemos deixar de admirar a dedicação de alguns desses adeptos às suas religiões. Isso é verdade. Né? Isso é verdade. Tem muita religião que faz o crente passar vergonha. A começar pelo nosso culto de ensino. Né? Se nós fôssemos uma mesquita hoje aqui, ok? E lá no alto da torre eu tivesse tocado 5 vezes por dia o barulho, a gente tinha 5 vezes durante o dia um grupo diferente aqui orando para lá. Por conta de que a dedicação que eles tomam é, aliás, quase que uma coisa escrava. Um ao outro se diminui quando o outro não vai. Hoje, por exemplo, deixa eu abrir esse parênteses aqui, nós estamos num culto de ensino hoje. Hoje é o culto da igreja, tá? Domingo é a nossa celebração, hoje é o culto de ensino. Inclusive, se o pastor puxa a orelha de um e do outro porque não vem no culto, fala assim, o pastor está pegando no pé, quem que ele pensa que ele é? Eu tenho que pagar minhas contas. Quem que o pastor pensa que ele é? Ficando cobrando a gente estar no culto de ensino. Onde já se viu isso? Mas quando a gente é aportado por esse tipo de religião, a gente, na verdade, se envergonha. Nosso pastor visitou a Dubai, na época do Ramadã. E ele falou isso para a gente entre os pastores. Eu senti vergonha de Jesus. Porque o respeito daquele povo para o Alá durante o Ramadã é um negócio extraordinário. As lojas na rua, os restaurantes na rua, colocam um pano preto na frente, porque às vezes estão abertos por conta do pessoal de fora, dos turistas, para o muçulmano não ver quem está comendo. Porque eles estão de jejum. Isso, quando não, estão fechados durante o Ramadã. Agora você imagina um restaurante fechado 30 dias por conta de uma profissão religiosa. Às vezes você fala com o irmão e fala assim, irmão, será que esse final de semana a gente vai ter um trabalho especial? Dá para você largar o trabalho mais cedo? Ah, não dá não, pastor. Dá não para chegar não. Não tem condição não. Meu amigo, mas é uma vez no ano. Não dá não, pastor. Dá não. Não posso não. Por conta da dedicação. Então são algumas coisas que nós observamos e percebemos que, por exemplo, Paulo tinha razão. Que os filhos das trevas, eles são mais cuidadosos do que os da luz. Nós às vezes estamos tão reanimados por Deus, e isso é uma realidade, tá? Jesus toca no nosso coração, nós estamos avivados, vivendo com Deus, andando com o Senhor, feliz com Jesus, e essa animação do nosso coração, às vezes faz com que a gente seja de qualquer jeito. Porque Deus nos cerca tanto de amor, tanto de cuidado, que a gente olha para as coisas do Senhor e fala assim, eu não preciso ser, porque Deus me ama. Deus sabe o jeito que eu sou, Ele sabe o jeito que Ele está, mas Ele morreu exatamente porque você era desse jeito.
Jesus morreu na cruz do Calvário exatamente para mudar você de ser desse jeito, você não ser mais assim. Mas as pessoas às vezes relaxam da maneira que são. Enquanto outras profissões de fé, às vezes estão chamando a gente a atenção por isso. Mas o aspecto que a gente quer levar em consideração aqui é que a gente pode analisar isso e tomar por conta que isso pode nos ajudar a melhorar a qualidade que nós temos como crentes e ajudar também a gente a comunicar a essas pessoas aquilo que elas já têm de vontade de fazer a Deus. Porque é o seguinte, quando Paulo chega na cidade de Atenas, ele fala assim, olha, passando no meio do templo aqui de vocês, eu achei vocês um pouco supersticiosos. Está lá no capítulo 17 Atos. Porque passando no meio aqui das construções de vocês, eu percebi que vocês fizeram um altar ao Deus desconhecido. Pois é, esse Deus que vocês não conhecem é o que eu vim falar para vocês. Paulo é muito clever, ele é muito inteligente. Por quê? Eles fizeram um altar ao Deus desconhecido, não porque era o Deus Jeová que eles não conheciam, não. É porque eles eram inteligentes. Ó, se de repente a gente está aqui, chega uma entidade falando, olha, eu sou o Deus fulano de tal, cadê o meu altar? Ah, está aqui, ó, Deus desconhecido, a gente não sabia quem você era, então nós temos aqui um Deus desconhecido, né? Porque eles eram, na verdade, queriam suprir, né? Será que a gente não está em falta com nenhuma divindade aí? Será que a gente não... Vamos ver se a gente não cobriu todas as áreas aí da divindade, aí, se não está faltando alguém, né? Será que não está faltando alguém? Então, Paulo pegou aquela história e apresentou para eles. Ele falou assim, eu estou achando vocês um pouco supersticiosos. E toma aquilo. A esse Deus que vocês não conhecem, é esse que eu vim apresentar. O que Paulo é? O que Paulo faz com isso? Paulo faz uma técnica de evangelismo que é muito interessante. A gente tem visto isso muito hoje nos dias de hoje. Tem duas maneiras de você se aproximar com a pessoa falando do evangelho do Senhor Jesus Cristo. Uma maneira antibiótica e uma maneira probiótica. Um antibiótico, você dá um remédio e fala assim, ó, precisa de matar essa bactéria, que é a bactéria do pecado que está matando você. Né? A probiótica fala assim, vamos regularizar o seu intestino para o seu corpo expelir a bactéria ruim, expelir aquilo que está de ruim dentro dele. Então, nesses casos, quando a gente vê uma pessoa que tem uma conduta religiosa positiva, mas está enganada, a gente pode ser probiótica com ela. Ei, se você entregar o seu coração para Jesus do jeito que você entrega para Iemanjá, se você entregar o seu coração a Jesus do jeito que você entrega para Alá, se você entregar o seu coração a Jesus do jeito que você entrega a essa sua racionalidade, você vai ver como ele pode mudar a sua vida. Usar aquilo que ela já tem, aquela busca que ela já tem, aquele sentimento que ela já tem, para aproximá-la de Deus. Né? Isso dentro da Assembleia de Deus, inclusive, é uma coisa que é bastante novidade para a gente. Por quê? Porque a Assembleia de Deus, principalmente no Nordeste do país, cresceu de uma maneira exorcista. A Assembleia de Deus, tudo que não era do modelo assembleiano pentecostal era do diabo. Né? Inclusive, se era da presbiteriana, era a igreja dos primos. Se qualquer coisa que não era da Assembleia de Deus, não era. Por quê? Porque era um método de evangelismo exorcista, antibiótico. Tudo que está fora da dieta assembleiana não é verdadeiro. Agora, isso tinha um propósito também. E o principal propósito disso é que a Assembleia de Deus foi muito perseguida no Brasil. Né? Ela foi absolutamente, extremamente perseguida. Só para você ter uma ideia, por exemplo, os nossos pioneiros não podiam enterrar os próprios filhos. Isso aconteceu mais de uma vez no cemitério da cidade porque era da Igreja Católica. O padre não deixava. Certa vez o padre achou ruim porque o culto era à noite, e o culto à noite na Assembleia de Deus tinha um motivo, porque era à noite no Brasil, porque de manhã era a missa. Então, para poder reunir os irmãos e evangelizar o pessoal que ia na missa de manhã, se fazia o culto à noite. Simples, é por causa disso. Porque o melhor de se fazer é o culto pela manhã. Só que como a gente cresceu, né, convertendo os católicos, principalmente no Brasil, que era um país extremamente católico, o nosso culto era à noite. Porque aí a pessoa podia ir no culto à noite. Então, o culto noturno fez com que os padres acusassem a Assembleia de Deus de ser a igreja do cão, que se reunia à noite. Isso também aconteceu mais de uma vez, mas teve um episódio muito claro que, por exemplo, o delegado da cidade fez os irmãos da igreja Assembleia de Deus ir limpar o cemitério à noite, já que eles gostavam de se reunir à noite, por causa do barulho que eles faziam. Aí eles saíram pela noite cantando o hino, né? Muito em breve, sim, Jesus virá dentro do cemitério. À noite, você imagina. O tropelo que foi naquela cidade, né? O pessoal com medo do povo cantando um hino desse dentro do cemitério, achando que os defuntos tinham levantado das covas e tal. Mas essa maneira probiótica de se apresentar, ela é da modernidade.
Ela vem dessa modernidade que a gente está vivendo. Onde a Assembleia de Deus também, eu não falo que ela evoluiu como igreja, mas ela amadureceu como movimento. Ela amadureceu como movimento. E a nossa maturidade como movimento hoje alcança pessoas de nível intelectual de todas as áreas. Eu sei hoje que, por exemplo, eu estou falando pessoas que vão assistir a gente pela internet, ou estão aqui hoje, que conhece de islamismo, que conhece de espiritismo, que conhece do candomblé, que conhece de outros vários tipos de religiões, e vão entender exatamente o que eu estou propondo e que eu estou chamando a atenção e que eu estou demonstrando que a fé no Senhor Jesus Cristo é superior a essas, sem desmerecer pessoas. Porque o ataque que nós fazemos, e esse é obviamente um ataque, eu não quero diminuir isso, é um ataque no sentido de desmanchar mentiras, é de alcançar o coração do pecador. Porque o meu problema não é com a mãe de santo. O meu problema não é com o imã da fé islâmica. O meu problema não é com o ateu. O meu problema é com o ateísmo. O meu problema é com o candomblessicismo, né, que é o nome do bandismo. O meu problema é com o catolicismo. E aquilo que ele imprime e que ele prega. Então, a minha maneira de demonstrar é chamar através do Evangelho, que é uma mudança de atitude, uma mudança de pensamento e a recepção do Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, alcançá-los pela fé imutável na pessoa de Jesus, que é o único caminho, a única verdade e a única vida. E dessa maneira, sim, apresentar uma fé cristã que faça com que a pessoa receba Jesus e busque, através da vontade que ela tem de alcançar a divindade, de se aproximar de Deus, servir o verdadeiro Deus. Porque Jesus não morreu para condenar ninguém ao inferno. As pessoas já estavam condenadas ao inferno e é por isso que Jesus morreu, para salvá-las. Capítulo 3, versículo 16 do Evangelho de João, um dos mais conhecidos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. 17. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. 18. Quem crê nele será salvo, mas quem não crê já está condenado. 19. E a condenação é essa, que Deus enviou o seu Filho para que os homens forem salvos por ele, mas os homens preferiram as trevas porque as suas obras eram más. Simples. A gente gosta do 16, mas tem o 17, o 18 e o 19 que formam e que fecham o pensamento. Então o mundo está condenado pelo pecado. E a única tábua de salvação é a pessoa do Senhor Jesus. E foi justamente ele que disse isso. Então a gente já falou um pouquinho disso, né? Desenvolvendo um olhar crítico e positivo, que é justamente aquilo que Paulo fala na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 21. A primeira carta aos Tessalonicenses é o primeiro escrito do Novo Testamento, ok? O primeiro texto do Novo Testamento é a carta aos Tessalonicenses. Ela é mais antiga que os evangelhos de João, principalmente de João, né, que foi o último, que os evangelhos de Marcos, de Mateus, é o escrito mais antigo. E Paulo está dizendo assim a Tessalônica, olha, examinai tudo e retém o que é bom. E isso é chave porque ele está falando isso. Por quê? Porque naquela época, como ainda não tinha esses outros livros, o conhecimento a respeito da fé cristã estava espalhado muito na boca a boca. Cada um estava contando uma história diferente, não tinha o evangelho escrito ainda. Então, quando as histórias de Jesus começaram a ser espalhadas, e gente ruim teve em todo o tempo da história da humanidade, alguns começaram a espalhar algumas histórias malucas. Você tem, por exemplo, os livros apócrifos do Novo Testamento, que alguns deles diziam, por exemplo, que Jesus fazia João de barro, soprava e os passarinhos saíam voando. É bonito, mas é sem propósito. É dessa ideia, por exemplo, que eles tiram, que o catolicismo busca a ideia de Jesus, o menino Deus. Né? Essa ideia do menino Deus, o menino Jesus, vem dessas histórias que corroboraram a primeira fase da fé cristã, ainda na igreja primitiva, que foi com a teologia popular, que é muito comum. Por exemplo, dou esse sempre exemplo quando eu falo de teologia popular. Qual foi o padre que ensinou que colocar Santo Antônio de ponta cabeça fazia dar casamento? Pergunta. Qual foi o Papa que escreveu, olha, se você está precisando de casamento, coloque o Santo Antônio de ponta cabeça porque você vai uma casamento. Não, ninguém falou isso. Isso é uma teologia popular. Alguém,
pregou isso na cabeça, eu tô com tanta raiva do santo que ele não me ajuda com o casamento, eu botar de ponta cabeça, a pessoa casou, deu certo, se popularizou. Aquilo se popularizou, começou a se fazer aquilo e tal, alguma outra 2 pessoas casaram também, pronto, já virou uma doutrina. Uma teologia popular. Da mesma maneira, no primeiro princípio, aconteceu isso. E Paulo está dizendo à igreja de Tessalônica justamente nesse momento, onde a coisa estava espalhada. Examinai tudo, retém o que é bom. Tem muita coisa que vai chegar aos nossos ouvidos que vão balançar os nossos sentimentos a respeito de. Mas nós precisamos de examinar e ver se tem alguma coisa bom e reter. Por exemplo, eu estava falando agora um pouco para vocês sobre o coaching, né? Coaching é uma coisa que nós temos combatido bastante por conta do problema que ele tem criado, justamente nessa autoafirmação humana. Que você pode conquistar, que você é o cara, que você é o dono de tudo, é tudo seu, e Deus colocou você na terra para tocar o terror, como diz um, né? Ok, busca, altruísmo, ir atrás do que é seu, mas também tem muito egoísmo, ganância, né? Maldade, passar por cima dos outros, botar o pé no pescoço das pessoas. Tem tudo isso aí também. Então a gente tem que pegar essas ideias que o coaching dão de superação, de busca pelos seus ideais, e você retém o que é bom. E você retém o que é bom através daquilo que é o cerne do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. O que é o cerne do Evangelho do Senhor Jesus Cristo? Primeiro, que a graça de Deus é que foi a salvação de tudo. Que foi a transformação da nossa vida. Se Deus não tivesse tido favor por nós, a gente estava morto nos nossos pecados. Paulo resume bem a pregação do Evangelho. Ele fala assim, olha, essa é uma palavra fiel e digna de toda aceitação. Ele está falando a Timóteo, que era um pastor que estava em uma outra cidade. Timóteo, meu filho, eu vou te ensinar um negócio aqui, olha. Essa é uma palavra fiel e digna de toda aceitação. O que ele estava falando? Timóteo, se você subir no púlpito e pregar sobre isso, você não erra. Pode ser batizado, pode ser festa de aniversário, pode ser funeral. Essa é uma palavra fiel e digna de toda aceitação. Não tem lugar errado, não tem hora errada. Você pode pregar isso em qualquer lugar que você for. Qual que é? Que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. Pronto. Palavra fiel e digna de toda aceitação. Se você conseguir colocar as ideias, o examinar e tudo, dentro desse bojo, você vai bem. Se ele tiver... então, como assim? Então, o coaching. Poxa, como é que melhor eu posso falar para as pessoas que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores? Qual que é o empenho que eu tenho nisso? O coach vai ajudar você. Olha, você tem que se superar, você tem que buscar novas maneiras, a conhecer mais pessoas, aumentar o seu network. Para quê? Para, em primeiro lugar, proclamar o Evangelho. Primeiro lugar na sua vida é a proclamação do Evangelho. Esse é o grande chamariz que Jesus nos dá. Examinar e tudo, retém o que é bom. Esse é uma que ele falou para a igreja de Tessalônica. Outra coisa é entender que nós estamos em uma situação de minoria sempre. O crente sincero e fiel sempre está em minoria. Por quê? Porque o povo é mau? Não. Porque as circunstâncias e o reino desse mundo é contrário a nós. O mundo não quer os nossos valores, né? Eu comecei a trabalhar num assunto que, no final do culto eu vou falar para vocês, mas eu comecei a trabalhar num assunto e eu comecei a mandar alguns e-mails para algumas pessoas explicando um projeto que eu estou montando, né? E quando eu falei para aquelas pessoas o projeto que eu estava falando, que eu estava tentando montar, e eu falei que era para uma igreja, sabe quantos e-mails eu recebi de volta de resposta? Nenhum. Mas teve um que eu não mandei o projeto, eu simplesmente mandei, será que você pode me mandar uma resposta a respeito disso aqui? A pessoa me respondeu. Aí ela me perguntou, para que você quer usar o lugar? Eu falei, para fazer isso. Ele te respondeu? Para mim também não. Eu vou ter que falar com o dono do prédio, para ver se o dono do prédio quer isso aí e tal. Já acabou. Então Jesus disse no capítulo 10, versículo 16, eis que eu vos envio como ovelhas para o meio dos lobos. Você sempre vai estar numa situação de perigo. Quanto à sua fé, quanto à sua disposição. Mas aí ele dá uma continuidade. Portanto, sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Ou seja, não dá uma de bobo, não seja bobo,
Não dá, como é que é aquela expressão, né? Não dá mole, que o pessoal fala do Rio de Janeiro, né? Não dá mole, mas em segundo lugar, seja sincero, seja simples. Não dá mole, mas não muda o seu propósito de vida. Porque tem gente hoje, a gente vai falar disso aqui em algumas semanas, né? Porque ele se machucou na expressão da sua fé, na sua manifestação da sua fé, ele fala, não vou falar mais nada para ninguém, não. Tem gente que fala assim, eu não vou mais naquela igreja, não. Não, me machuquei. Mas você está como ovelha mandada no meio de lobo. Até mesmo, às vezes, dentro da igreja, dentro do próprio povo de Deus, a gente acha algumas resistências, porque o sistema do mundo é contrário a nós. E às vezes a gente encontra pessoas que, mesmo querendo servir a Deus, naquele momento ela serviu o sistema do mundo. Ela tropeçou em uma palavra, ela tropeçou em uma atitude, ela não foi feliz no que ela disse. E isso causa problema, causa tristeza, né? Causa desespero às vezes também. Das práticas muçulmanas, então, a gente percebe, por exemplo, que as orações que eles fazem, poxa, será que Deus não se agradaria da gente orando mais para Ele? Né? A gente pode refletir nisso. O próprio Daniel, por exemplo, no capítulo 6, versículo 10, fala que ele orava 3 vezes por dia, como era o seu costume. Ele tinha um hábito de orar. Né? Quanto tempo você passa de oração por dia? Olha, eu sei, tá? Vamos lá. Você mora numa cidade grande, você está no carro, você está falando com Deus, você está orando, você está no seu coração ligado ao Senhor. I'm not a judge. A pergunta é, quanto tempo você separa de verdade para não estar dirigindo, para não estar assistindo, para não estar distraído e estar em oração? Em oração. 15 minutos, 20 minutos, 5 minutos, 30 segundos por dia? Quanto tempo você passa de oração por dia? Quanto tempo você dedica a isso por dia? Né? Tinha um irmão, por exemplo, o Watchmani, que ele falava assim, que sair de manhã de casa sem passar um tempo de oração com Deus é como sair para a reunião mais importante da sua vida nu. Já pensou nisso aí? Chegar para uma entrevista de trabalho sem roupa. Ele fala que sair de casa sem orar é fazer isso. Começar o seu dia sem dedicar ao Senhor um tempo para buscar dele é fazer isso. Os muçulmanos estão dando um show para a gente, porque eles estão buscando a divindade deles. E a divindade deles não responde. Agora, Jesus responde ou não responde? Jesus ouve oração ou não ouve oração? Né? As restrições de bebidas alcoólicas, por exemplo, é outro exemplo. É outro exemplo que deve ser seguido. Né? A Bíblia, ela não autoriza o consumo de bebidas alcoólicas. Nós damos uma tortada lá em alguns textos e tal, e recebemos e tal. Mas a igreja do Senhor Jesus Cristo nunca foi autorizada ao uso de bebida alcoólica. Quando, por exemplo, Paulo fala para Timóteo, olha, usa um pouco de vinho para o seu estômago, aquilo ali não é o uso de bebida alcoólica, aquilo ali é remédio. Né? Por muito tempo, xarope teve álcool, é verdade ou não é? Xarope teve álcool. Né? Até como uma forma de eliminação de bactéria que estava lá dentro e tal. Né? Vírus, né? Como é que a gente chama também? De limpeza, né? De higienização estomacal. Né? Tinha lá álcool para fazer isso aí. Agora, não era recreativo. Então, porque Paulo mandou beber. Não é por conta disso. Mas Jesus bebeu vinho. Gente, não tinha água na época, não é assim. E o vinho que Jesus bebeu, não era fermentado. Uva amassada, muito tempo num lugar, sem conservante, fermenta. Então não é que Jesus bebeu vinho para tomar vinho, para ficar bêbado. Não, a uva fermenta. Ok? E é por isso que tinha uma diferença entre vinho novo e vinho velho. Qual que é a diferença do vinho novo para o vinho velho? A fermentação. Agora a gente insiste, faz todo, né, e quer comparar o vinho hoje, né, produzido
destilado, né? O vinho hoje fermentado em galpão, de maneira industrial, com as uvas amassadas que o pessoal tomava no Oriente Médio há 2000 anos atrás. Quer falar que Jesus bebia. Né? E é justamente o problema, por exemplo, de comparar Jesus a um beberrão que fizeram com ele. Porque o beberrão, ele estava ali naquela roda pelo vinho. E Jesus não estava na roda pelo vinho, ele estava na roda pelo pecador. Então ele não tomava vinho porque ele gostava de tomar vinho. É que comendo junto com as pessoas era a bebida do momento. E aquela bebida não era esse vinho que nós conhecemos hoje. Não comparem uma coisa com a outra. Né? Tanto é que em Caná da Galileia, quando Jesus aparece e faz o vinho, fala, esse vinho é melhor. Por que o vinho era melhor? Porque era mais novo. Você imagina, 7 dias de festa. Ok? Por que o vinho pior era no final? Porque já estava lá, 7 dias parado. Não tinha conservante, não tinha geladeira para deixar o vinho. Era dia e noite, o pessoal vai bebendo. A higienização de copos naquela época era uma beleza, né? O pessoal, todo mundo lavava o copo dele com detergente IP antes de, né, a água e tudo. Né? Não era assim. Agora, a gente que em 2023, no século XXI, quer normatizar a bebida alcoólica dentro da fé cristã, comparando uma cultura completamente diferente da nossa e num momento completamente diferente da nossa. Os muçulmanos, por exemplo, entendem, olha, bebida alcoólica não é para a gente. Por quê? E aí é explicado, inclusive, no Antigo Testamento. Porque o vinho, quando reluz no copo, faz você ir atrás daquilo que não é teu. Deitar com a mulher estranha, falar aquilo que você não deve. É o vinho. Quanta gente, por exemplo, teve um caso recente agora, nós estamos no culto de ensino. Sujeito, homem sério, homem de Deus. Só tomar um antidepressivo para descer mais fácil, tomou com um Scott, pronto. Foi parar na casa, foi parar no apartamento da secretária dele. Por quê? Porque o vinho, o álcool, reluz no copo, faz você fazer aquilo que você não devia. As pessoas não entendem que esse chamariz do álcool, esse chamariz que vem ali, mesmo que você seja uma pessoa absolutamente controlada, a abstinência do álcool não vai te fazer mal, só vai te fazer bem. É um gosto que você tem, eu pergunto, será que não vale a pena deixar esse gosto para servir a Deus numa esfera maior? É uma pergunta. Os muçulmanos fazem isso para lá. Os muçulmanos fazem isso para lá. Apenas mais um toque para você, para a gente seguir em frente nesse assunto, nós estamos quase terminando já. Você sabe qual foi um dos maiores pivôs da Revolução Industrial na Europa? O café. Agora sabe por quê? Porque a introdução do café na rotina alimentar europeia substituiu a bebida alcoólica. A água sempre foi muito contaminada e problemas estomacais eram muito antigos, cólera e tantas outras coisas que se produziam na água, se reproduziam na água, outros vírus, né? Diarreias que davam por causa da água e tal. Então as pessoas, o consumo de álcool era muito maior. Por quê? Porque a água era ruim. Quando se trouxe a introdução do café, como é que se bebe café? Com água fervida. Transformou a Europa. O pensamento das pessoas, o tempo das pessoas ficarem acordadas, foi a maior revolução científica na Europa, que trouxe a Revolução Industrial com a introdução simples do café. Você toma café. Vai tomar, né? O café tem seus problemas também, calma. Mas não é uma bebida alcoólica, não é uma bebida alucinógena. Né? Se bem que tem gente que fica alucinada se não bebe café. Né? Mas glória a Deus por isso. É importante, irmãos, a gente vai ver aqui algumas coisas importantes que a gente precisa incluir na nossa vida. Né? A primeira coisa, nós precisamos olhar as pessoas com um olhar santo. Nós precisamos olhar as situações com um olhar santo. Né? Jesus trouxe uma percepção, por exemplo, que as pessoas tinham antes. Olha, é a conduta da pessoa. Os fariseus falavam assim, você tem que se conduzir de tal maneira para você alcançar a sua fé. Ou alcançar o objetivo da sua fé. E Jesus falou assim, antes de você se conduzir, você tem que ter um coração que quer servir. Então, não são só as mãos, mas a intenção. Como é que Jesus fala disso? E como é que ele demonstra isso? Olha, nos antigos não disseram aí para você, olha, não comete adultério com uma mulher. Não foi o que foi dito? Então,
Pois é, eu falo assim para você. Se olhar para uma mulher com um olhar malvado, já adulterou com ela. A intenção do coração é que cria o ambiente do pecado. Ninguém peca sem poder. Já viu aquele meme que está muito famoso agora? O cara pega, está abrindo a geladeira para fazer a dieta dele, pegar a salada, aí ele finge que escorrega e vai virando, vai terminando uma mesa de McDonald's e come assim um Big Mac, aí cai no chão, caí, ó. Escorreguei e vim parar no McDonald's, comendo um hambúrguer. Né? Não é assim. O pecado não é um acidente. O pecado é um descuido. O pecado é uma ação proposital. Ninguém peca sem querer. As pessoas pecam de propósito, porque elas se colocam no lugar do pecado. Ninguém adultera sem querer. Ele combina o lugar, ele marca o lugar. Ele conhece a pessoa, ele se namora dela e termina lá. Tiago explica disso. Fala assim, olha, o pecado ele dá luz, porque vem um engodo, e aí a concupiscência, você vai se enrolando com aquilo, e vai desejando aquilo e tal, e por fim nasce, você dá o parto do pecado. Jesus está dizendo para a gente que só as práticas da mãozinha correta não é o suficiente. O suficiente é olhar de maneira santa, é guardar o coração. É falar assim, eu não quero isso para a minha vida. Eu quero santidade para a minha vida. É evitar que os pensamentos maus venham no seu coração e quando eles vierem, repreender o seu coração pelo pensamento mau. Porque tem gente que na sua alma, ele tem cada desvario. E Deus está olhando para isso também. Né? Compaixão e generosidade. Mas a compaixão e generosidade baseada numa vida, mais uma vez, altruísta. O muçulmano, quando ele entrega as suas ofertas, ele entrega as suas ofertas com o propósito de agradar a comunidade e fazer uma média com Deus. O crente entrega as suas ofertas porque ele quer ser participante daquilo que Deus está fazendo, é diferente. Né? Não entrega uma oferta porque você quer mostrar a oferta para o pastor, porque você quer mostrar a oferta para a comunidade. Né? Tem um sujeito que todo mundo que ele conversa, ele fala assim, tá vendo aquilo lá na igreja? Fui eu que dei o dinheiro para fazer. Todo mundo que ele conversa, ele fala, paguei aquilo ali na igreja, fui eu que paguei. Por isso que eles me tratam bem assim. Ainda fala, por isso que eles me tratam bem assim. Porque fui eu que paguei para fazer. Fui eu que ajudei. A Bíblia fala que essas pessoas já ganharam o seu valor, já cumpriu o seu valor. Por quê? Quer ser aplaudido pelos homens. Mas Jesus está ensinando assim, você quando der uma oferta, que a sua mão esquerda não sabe o que a sua direita fez. O que ele quer dizer com isso? Não é para você esconder da mão direita que a mão esquerda tem olho, não é nada disso. É que para você seja sincero na sua motivação. Que você não faça isso e não seja levado pela tentação de ser louvado pelas pessoas pelo bem que você fazer. Faça porque as pessoas precisam e porque você quer ser participante com aquilo que Deus está fazendo. Participante da obra de Deus. Compaixão e generosidade. Se colocar no lugar da outra pessoa e se colocar como canal de Deus para a bênção da pessoa. Ter um coração cheio de misericórdia. Né? Perdoar as pessoas as ofensas que as pessoas fazem por você. Eu estava falando para a Ana esses dias atrás de algumas questões e alguns problemas que surgem às vezes, e alguma coisa que a gente ouve porque a pessoa está chateada com você, te fala alguma coisa, né, como é que a gente chama? Algum desaforo, né? E eu falei para Ana, olha, aquela pessoa não vai me impedir de amar ela. Ela não vai me impedir de amar ela, eu vou continuar amando ela. Ela pode estar brava comigo agora, mas ela está com raiva de mim e me dizer essa inverdade para mim, não vai me impedir de amar ela. Eu vou continuar amando ela do mesmo jeito. Eu não interessa o que vem de lá para cá. O que interessa é o que vai daqui para lá. Conta essa história, já estamos terminando. Tem só mais dois pedacinhos. Diz que um monge tibetano, né, estava tentando tirar um escorpião de dentro de um lago. E toda vez que ele colocava o escorpião, a mão debaixo do escorpião para pegar o escorpião tentava picar ele. Tentava colocar a mão debaixo, o escorpião tentava picar ele. E aí o aprendiz estava olhando e falou assim, mestre, o senhor não está vendo? Que é da natureza do escorpião picar? Ele não vai mandar da natureza dele. Por que o senhor continua tentando? E aí o mestre respondeu, porque da mesma forma que a natureza do escorpião picar, a minha natureza é ajudar. Eu não vou mudar a minha natureza por causa da natureza dele. Entende o que eu estou falando?
Eu não vou mudar aquilo que Deus plantou no meu coração porque a pessoa ainda não assimilou. Isso não é ser bonzinho ou ser tonto, como alguns falam, né? Isso é ser fiel àquilo que Deus já fez no coração, no seu coração. Isso é ser insistente no caráter de Deus e não das pessoas. Eu não vou permitir que o meu caráter, a minha resposta seja moldada por aquilo que a pessoa fala. Ah, do jeito que falou, vai de volta. Não, aqui não é assim. Do jeito que falou, vai voltar segundo aquilo que Cristo me ensinou a fazer. A paz que Deus me deu. Eu não vou impedir, eu não vou permitir que ninguém me impeça de amar ninguém, nem a própria pessoa. Não vou impedir, eu vou te amar. Você pode ficar com raiva de mim, eu vou continuar te amando, te servindo bem, te ajudando. Você só vai desconviver de mim se você for embora, porque eu vou continuar indo amando você, indo atrás de você, servindo você, porque é para isso que eu fui chamado, é para isso que a igreja foi chamada, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. É um coração de misericórdia, de modéstia, né? A modéstia, por exemplo, vai ser aquela que, quando jejuar, vai ungir a cabeça e lavar o rosto, vai se comportar bem, não vai ser arrogante. A modéstia vai chamar atenção para a humildade. Você sabia que isso foi um dos maiores desafios da igreja para os gregos? Um dos maiores desafios deles foi esse. Por quê? Porque o grego já estava numa cultura que era elitizada, a cultura dominante do tempo. É que nem o americano hoje. O americano, em qualquer lugar que ele chega do mundo, as pessoas acham que ele é rico. Por quê? Porque ele vive num país de primeiro mundo. Em qualquer lugar que ele chegar no mundo, o dólar dele vale mais do que a maioria das moedas por aí. É verdade. Ele tem um poder aquisitivo maior do que as outras pessoas. Ele é rico na sua totalidade? Não é. Então, o americano de hoje era o grego da época. Só que o grego tinha um certo problema. O grego era muito influenciado e era muito elitizado pelo estoicismo. Não era globalizado como hoje. Então, alguns conhecimentos estavam reservados em certos tipos de língua. O grego, por exemplo, era a língua que era reservada para a filosofia. Então o grego se perguntava assim, por que é que eu preciso ser humilde se eu sou chefe? Humildade é coisa de escravo. Humildade não é coisa de gente, né, de uma postura maior na sociedade. Humildade é coisa de gente que não tem nada que fazer. É por isso que Paulo canta aquele hino lá em Filipenses capítulo 2. De modo que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo na forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. É por isso que ele está falando para a igreja de Filipos aquilo lá, porque era uma igreja grega. Está ensinando eles a ser humilde, porque eles não conseguiam ser humilde. E qual que é a comparação que eles falam? Assim, meu amigo, se o Filho de Deus se humilhou, quem é você no jogo do bicho, meu amigo? Quem é você na fila do pão? O Filho de Deus se humilhou. O Filho de Deus não quis ser o bambambam. Sentou na mesa e foi servo. E outra, foi humilde porque foi honesto a respeito de si mesmo. Quando ele chega naquela Santa Ceia e vai lavar os pés, ele fala o seguinte, vocês me chamam de Senhor e Mestre, e eu sou. Você percebeu que ele fala isso para os discípulos? Vocês me chamam Senhor e Mestre. Vocês têm razão, eu sou. Eu sou Senhor e sou Mestre. Mas ele continua, se eu sendo Senhor e Mestre, lavo os pés de vocês, vão vocês e façam o mesmo uns com os outros. Ou seja, o meu padrão de humildade, ele não me permite não enxergar quem eu sou. Eu sei quem eu sou, mas não interessa. Aqui, quem ganha ponto é quem serve de coração. Modéstia. Sem autopromoção. É a promoção do outro, é a ajuda do outro, é o levantar do outro. Isso é uma coisa também que dentro do islamismo se faz em uma irmandade, mas pelo propósito errado. É pelo domínio, é para o crescimento de uma figura, de um homem que tem mais condições. Aqui é para o crescimento do corpo. Quando você cresce na fé cristã, você desce um degrau para servir mais gente, para ajudar mais gente para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. E por fim, lábios consagrados. Temos uma boca santa. Tem muita gente entristecendo o Senhor com a qualidade das coisas que fala. Xinga. E quando não xinga, fala mal. Fala mal do outro, fala mal do governo, fala mal do
do político, fala mal do amigo, fala mal da igreja, fala mal do pastor. O negócio é falar mal. O negócio é achar alguma coisa para falar mal. Entristece a Deus. Não sai coisa torpe da sua boca. Sai a bênção da sua boca. Sai a vitória da sua boca. Cuidado com o que você fala, né? Às vezes acontece, você já deve ter visto na internet, o sujeito vem no púlpito e às vezes fala um palavrão no púlpito. Sabe por quê? Porque lá fora é o que tem na boca dele. Ele diz que o uso do cachimbo é o que deixa a boca torta. Ele sobe em cima do púlpito, a boca está torta. Por quê? Porque usa o cachimbo o dia inteiro. Vai sobe no púlpito, vai aparecer o quê? A boca torta. É preciso ter cuidado. É preciso proceder com cautela para que nós não venhamos a entristecer o Espírito Santo de Deus. Hoje a gente falou bastante sobre o caráter de Deus manifestado através da sua palavra, né? Lembrando, por exemplo, que em Mateus capítulo 7, versículo 24, Jesus está falando assim: todos aqueles que ouvem as minhas palavras e as praticam. Procurar ouvir o que Jesus está dizendo e praticar. É aí que a coisa muda. Porque ouvir o que Jesus está dizendo, tem um monte de gente ouvindo. Praticar é diferente. Quanta gente não termina, com todo o perdão do meu querido irmão, comentar o nome dele aqui agora, quanta gente não termina de ver o vídeo do David Leonardo e fala assim: ai, Jesus, que bom, que benção, o homem falou comigo, mas não mudou nada na vida dele. Ele não vai praticar, ele não vai pegar o telefone dele, ligar para aquela pessoa e pedir perdão. Não vai fazer nada disso. Ele ouviu a palavra, mas não pratica. E aí não muda. O que muda é ouvir e praticar. O que muda, às vezes, e a gente faz isso muito no culto de domingo, hoje é culto de doutrina, estou repetindo só para a gente terminar. O que muda é vir aqui no domingo à noite, se ajoelhar e quando há um propósito de mudança de vida, segunda-feira de manhã, continuar mudando. Pegar o telefone, ligar e pedir perdão. Pegar o telefone e se retratar. Ou então, começar a mudar os hábitos. Olha, eu não vou mais fazer isso de manhã, eu não vou mais falar dessa maneira. Ou então, eu vou mudar esse problema na minha vida, eu vou deixar esse pecado. Eu preciso deixar esse pecado. Mudar. O grande dia do toque de Deus não é o domingo à noite, a hora do apelo. É a segunda-feira de manhã, é a hora de viver. É por isso que Jesus falou assim: todos aqueles que ouvem a minha palavra e as praticam, eu vou assemelhar ao homem que construiu a sua casa sobre a rocha. Porque o homem que ouviu as palavras e não praticou, construiu a casa sobre areia. Ele ouviu do mesmo jeito, só que ele não praticou. A prática que Deus nos deu, a prática sincera, através de um coração transformado, é o que faz com que a gente alcance as bênçãos de Deus, que são diferentes daquilo que é oferecido, por exemplo, pelo islamismo, como a gente está falando no dia de hoje. Que oferece uma fé manca e que não supre a necessidade do coração do homem. Amém?